Eu sou, você é, nós somos. Instituto JCA, 20 anos. É com muita alegria e honra que damos início à celebração dos 20 anos do Instituto Gelson da Costa Antunes. Sou a Carolina Marcelino e serei a mestre de cerimônias desse evento tão especial. Hoje é um dia para nos lembrarmos das conquistas que só foram possíveis graças ao compromisso de cada um de vocês e de todos aqueles que fizeram parte dessa história de transformação. O tema de nossa celebração é muito especial. IJCA, 20 anos, sou parte dessa história. Esta frase traduz a essência do Instituto, pois cada projeto, cada iniciativa e cada pessoa que nos conectamos construiu conosco essa trajetória. O olhar visionário, o sonho de mudança social e o comprometimento com o futuro das novas gerações deram início a essa história há 20 anos. Gelson da Costa Antunes fundou o Instituto com o propósito de promover o desenvolvimento social e humano, de ampliar oportunidades para que jovens construam caminhos pessoais e profissionais prósperos e que se tornem agentes de mudança em suas comunidades. E este legado está vivo, renovado a cada ano através de nossos programas e projetos. Hoje comemoramos anos de história e o compromisso com o futuro. Celebramos a coragem de quem acredita no poder transformador da educação e da cultura e a força de todos os jovens, famílias, parceiros, conselheiros e colaboradores que se juntaram a essa missão. Cada um de vocês é parte viva deste instituto e dessa história que ainda tem muitos capítulos a serem escritos. Para dar início às nossas celebrações, eu convido Maísa Gil, diretora executiva do Instituto JCA, e o professor Giovanni Harvey, diretor executivo do Fundo Baobá, para a equidade racial, para uma conversa inspiradora com o tema Justiça Social, Legado e Novos Futuros, com e para as juventudes. Podem vir. Muito obrigada por estarem todos aqui. Sentindo no meu corpo agora que é algo muito importante, meu coração bate muito forte, intensamente. A gente pensou esse momento para que ele seja leve, para que ele seja de encontros com pessoas que fazem e fizeram toda a diferença na trajetória desses 20 anos do Instituto. Bom, eu estou como diretora executiva do Instituto, eu sou filha da Rosângela Gil e do Marcos Antônio Costa, está em memória. Eu sou a mãe da Laura, eu sou poetisa em horas vagas e horas todas. E acho que a minha mais recente vitória é de que agora eu faço parte de uma rede internacional de lideranças da American Academic Leader Express. Estou aqui, certa vez eu estava sentada há alguns anos na plateia de um dos milhares de eventos do terceiro setor, e aí mirei assim e vi uma pessoa elegante e com muito conhecimento. Está aqui hoje. É você, professor. A atualidade das reflexões do professor e todo o conhecimento me inspiraram muito assim, nesse processo de estar na liderança. Então, o Instituto nasce com uma causa há 20 anos, com o seu Gelson da Costa Antunes. O seu Gelson da Costa Antunes visiona e hoje temos esse legado. Então, eu vou pedir para você se apresentar, professor, vamos sentar, e depois eu faço a primeira pergunta, tá bom? Então, ajeitadinha aqui. Você sabe errado na frente. Gente, eu esqueci que eu tenho 60 anos de idade, eu adoro usar mochila, sabe? E eu fiz uma viagem recente e fiquei com a mochila nas costas. E além de gostar de usar mochila, eu não gosto de precisar de uma coisa e não ter. Então você imagina como é que é a minha mochila. Então eu fiquei com essa mochila nas costas 15 dias, andando porque eu gosto de conhecer cidades a pé, andando 12 quilômetros, 13 quilômetros por dia. Estava tudo maravilhoso, até sexta-feira passada, quando a conta chegou.
E eu descobri uma coisa que eu não sabia, que pessoas na minha idade não devem fazer isso, porque as costas inflamam. Nunca eu achava que era folclore isso daí, né? Mas porque uma inflamação nas costas de mochila. Tá? Então, por isso que eu vou ficar nessa posição aqui para poder olhar para todos vocês, sem perder, obviamente, o foco na minha anfitriã, que é uma pessoa pela qual eu tenho enorme admiração, que eu tive o privilégio, ela falou do lado dela da plateia, mas eu estava também do outro lado. Logo depois que terminou a mesa, a Marisa começou a conversar comigo, e ao longo desses anos, né, já são 3 anos, eu pude conhecer um pouco mais da trajetória dela e também um pouco mais da trajetória institucional do JCA. Que antes até de me apresentar, dizer da minha profunda admiração pela construção, pelo legado do Sr. Gelson. A época que o Sr. Gelson empreendeu, eu ainda não havia notado eu sou cearense, mas eu morei aqui no Rio de Janeiro 40 anos, estudei na Universidade Federal Fluminense na década de 80, mas foi quando o senhor Mauri estava à frente da empresa que eu comecei a notar mais a empresa, principalmente pela luta dele para entrar na rota Rio-São Paulo, né, que é uma rota difícil. E eu me lembro de uma matéria, não sei se foi na Veja, uma revista que circula aqui no Rio de Janeiro, não sei se é a Veja Rio, não sei se na época se o Jornal do Brasil tinha a revista de domingo. Eu me lembro que era uma fotografia dele com os braços cruzados. Ele não usava essas palavras na matéria, né? Mas dizia assim: vou partir para cima, né? Então, e de fato fez. Eu sou do segmento empresarial na minha origem, né? Fui corretor de seguros, trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei na Gazeta Mercantil, trabalhei em empresa de postos de gasolina, Companhia Mercantil Itaipava. E eu sempre admirei muito pessoas que conseguem erguer empreendimentos empresariais baseados em operação visível. Eu acho que todo qualquer empreendimento empresarial, ele é legítimo e ele merece ser respeitado, né? Então, eu vou especificamente falar do setor financeiro, né? Que é legítimo, mas merece ser respeitado. Só que eu não consigo enxergar como se dá o processo de câmbio no mercado financeiro. Você vai dormir com o câmbio num valor e você acorda no dia seguinte com o câmbio no outro valor. Você vai dormir com a taxa de juros num valor, você acorda com a taxa de juros no outro valor. E você não vê isso acontecendo. Como é que houve isso daí? E você só sabe que tem que pagar uma conta, né? Só que operar transporte terrestre é completamente diferente. Você não vai dormir com uma frota de 5 ônibus e acorda com uma frota de 10. Você não vai dormir com 3 garagens e acorda com 7. Esse processo de você ampliar uma frota, de você entrar em linhas, de você construir infraestrutura, é um processo que acontece à luz do dia e todo mundo vê as pessoas que suam, que trabalham, que perdem noites de sono para fazer isso acontecer. E eu tenho muito orgulho de estar aqui, porque o Rio de Janeiro passou por um processo de esvaziamento econômico muito forte nos anos 80, nos anos 90. Várias coisas afastaram as empresas do Rio de Janeiro, tinha muita preocupação com a economia do Rio de Janeiro, e eu acho que o Grupo de Rio 1, se o Rio de Janeiro pôde se reerguer e pôde permanecer como um lugar capaz de ter players, né, atores econômicos no mercado, em grande parte isso se deve ao esforço do Sr. Gelson e do Sr. Mauri, né? São as pessoas que eu posso citar nesse momento. Tá? Então, em primeiro lugar, queria expressar a minha gratidão por estar aqui e meu reconhecimento a você, especialmente a gratidão a você por me permitir estar aqui e conversar com você, tá bom? Bom, o meu nome é Giovanni, eu tenho 60 anos de idade, eu sou cearense, meu pai, diferentemente de parte das pessoas negras que têm a minha idade, eu não fui a primeira pessoa negra na minha família a entrar na universidade. Antes do meu pai entrou na universidade, na década de 60. A minha mãe era musicista clássica, tocava Beethoven, Bach, se apresentou aqui no Rio de Janeiro na sala de Ciência. Então, embora seja uma pessoa negra, eu cresci numa bolha de classe média,
lá no Ceará. Meu pai era professor do Estado, minha mãe tinha um comércio. Naquela época, as mulheres, para terem comércio, elas tinham que ser emancipadas pelos maridos. Né? A mulher, quando se casava, ela passava do domínio do pai para o domínio do marido. Então, o CPF, né? Agora, as contas inativas, eu tive uma certa dificuldade para localizar, porque eu deixei uma poupança. Eu sou de Patinhas, sabe? Então eu não mexo em determinado dinheiro. Então eu deixei a poupança. Minha mãe faleceu há 40 anos, a poupança dela ficou lá e aí agora tinha que tirar. E aí a dificuldade é que o CPF da conta dela é o CPF do meu pai. Né? Então eles vieram para o Rio de Janeiro em 70 para eu ter oportunidade de ensino, de estudo. Meu pai foi criticado porque ele era professor do Ceará. Então como é que a educação que você dá para os outros não serve para o seu filho? Mas nós viemos para o Rio de Janeiro, eu cresci aqui, fiz faculdade aqui, me casei aqui, minhas filhas nasceram aqui. Eu passei por Brasília, trabalhei no governo municipal, estadual, federal, sempre em funções técnicas, diferentes partidos políticos. E há 3 anos eu estou morando em São Paulo, dirigindo o Fundo Baobá. Quer contar um pouquinho sobre o fundo, professor? Sim, claro. Bom, o Fundo Baobá, ele eu comecei, embora eu tivesse... Quando nós viemos para o Rio de Janeiro, nós tivemos uma brutal queda de padrão de vida. E a minha mãe começou a fazer coisas de comida para vender, né, na feira. E eu comecei a ajudá-la com 10 anos de idade. E depois, quando eu queria entrar na faculdade, estava inseguro se eu ia passar para uma federal ou não, e aí comecei a trabalhar, comecei a procurar empregos que eu, com o ensino médio, poderia exercer, né, estagiário da Caixa Econômica Federal. Não sei se tem alguém aqui desse tempo, né? E quando você estava no ensino médio, você lutava para conseguir um estágio na Caixa, você trabalhava 4 horas por dia, podia estudar. Então eu tentei tal estágio na Caixa Econômica Federal, era indicação política, não consegui. E aí fui batendo de porta em porta. Aí comecei a procurar emprego de porteiro de madrugada, que era para poder estudar durante o dia e ficar na portaria de madrugada. Juro que eu não ia dormir, tá, gente? E até consegui emprego como faxineiro numa farmácia. Então eu paguei eu entrei em 2 faculdades, o FRJ Direito Cândido Mendes Direito e o FRJ Filosofia, e eu paguei meu primeiro ano na Cândido Mendes fazendo faxina numa farmácia. Então por que eu estou falando isso para você? Para falar de Baobá. Então, muito cedo, eu aprendi a lidar com receita e despesa. E tendo militância política, eu sempre fui para a área de gestão. Eu sempre achei que gestão era uma coisa importante para se você fazer luta política. Né? O Instituto JCA existe porque por trás dele existe um grupo empresarial que tem preocupação com gestão. Porque se não tiver boa gestão no grupo empresarial, não vai ter Instituto JCA. Então, gestão é fundamental. E aí, quando eu falo de gestão, eu falo de competência, falo de dedicação, falo de otimização de recursos, falo de foco, falo de resultado. Isso, obviamente, se transporta para a atuação social, vide perfil da Maísa, né? Que é uma gestora muito focada em resultado, em qualificação, né? Que se articula muito bem. Então, essas características me fizeram, ser conhecido dentro do movimento negro, que é onde eu atuo, como alguém para a gestão. Então, eu tive a oportunidade de ser chamado por pessoas proeminentes do movimento negro para cuidar de gestão. Né? Então, a primeira pessoa de maior envergadura que eu fui chamado foi o Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento foi criador do Teatro Experimental do Negro, talvez seja uma das principais referências da questão racial no Brasil. Ele assumiu a Secretaria de Estado de Direitos Humanos em 99, né, com a eleição do Garotinho, e me convidou para ser superintendente lá e para ser uma das pessoas responsáveis pela área financeira da Secretaria. E depois disso, eu fui chamado por Benedita da Silva para a Secretaria Executiva quando ela trabalhou no governo, quando ela foi governadora. Depois fui chamado por outras pessoas, por Luísa Bairros, para ser secretário executivo do Ministério da Igualdade Racial. Fui corregedor do Ministério.
Depois permaneci com a Nilma Nino Gomes e a Sueli Carneiro me chamou para ir para o Baobá exatamente para cuidar da parte de gestão do Baobá. O Baobá é um fundo patrimonial, eu não sei se todos sabem o que é um fundo patrimonial, em rápidas palavras, os engajamentos em causas, eles podem se dar de várias formas. Então, quando nós, como seres humanos, nos unimos em torno de uma causa, pode ser um movimento que não tem CNPJ, mas se esse movimento ele cresce, ele precisa ter uma formalidade, ele vira uma associação, ele vira uma ONG, né? Muitas vezes não tem sede, né? Faz reunião na casa das pessoas. Então, isso é o que se chama de engajamento associativo, né? São associações. Então, o engajamento associativo é a reunião de pessoas em torno de uma causa. Pode ser uma causa ambiental, cuidar de um parque, de uma praça, de uma praia. Pode ser uma causa social, olhar para a infância, para a educação, para a saúde. Então, são pessoas imbuídas de um mesmo propósito. E que muitas vezes não recebem nenhum tipo de financiamento, fazem a continha no final do mês e raspam as despesas. Tá? Então, isso é uma associação. Agora, você pode ter isso na forma de uma fundação, que é quando você pega o patrimônio de uma família, de um grupo empresarial e desloca parte desse patrimônio a serviço de uma causa. Então, não sei sentido, mais estavam falando, né, que o senhor Gelson comprou o terreno aqui e começou a construir. Né? Então, isso tem traços fundacionais. Pode não ser juridicamente uma fundação, mas você tem, para além do recurso das pessoas, para além dos recursos, você tem um patrimônio alocado a serviço dessa causa. E existem os fundos. Os fundos, eles têm pessoas, eles podem fazer, mas eles são fundamentalmente dinheiro líquido alocado em torno de uma causa. Então, o Baobá é um fundo. Tá? Então, o que caracteriza o Baobá é que ele tem liquidez. Tá? Então, nós temos um fundo hoje com 150 milhões de reais próprios. Então, em tese, eu tenho 150 milhões de reais disponíveis para gastar, só que eu não gasto esse dinheiro. Eu aplico esse dinheiro no mercado financeiro e eu saco anualmente 5% dos rendimentos desse dinheiro e reinvisto 95% desse rendimento para continuar a fazer o fundo crescer. Okay? Então é como se tivesse uma poupança que você vai todo ano e tira 5% do rendimento da poupança. O principal da poupança você não mexe e você não mexe 95% do rendimento. E aí com esses 5% do rendimento eu pago a operação do Baobá, salário, sede, nós compramos uma sede própria agora no início do ano, e o excedente eu dou e também faço captações para doar e também administro recursos de terceiros que têm dinheiro, mas não querem comprometer tempo da sua equipe e nem criar uma estrutura operacional, porque esse terceiro ele investe sazonalmente. Olha, se o resultado da empresa for bom esse ano, eu vou investir isso. Se não for tão bom no ano que vem, e aí se você cria uma estrutura para gerir isso, você se compromete. Né? O Grupo Empresarial 1001 criou o Instituto JCA. Então há um comprometimento, independentemente da performance do grupo, você tem uma operação para se manter. Né? E aí, muitas vezes, essas instituições cedem para fundos o dinheiro para o fundo administrativo. Então, nós temos, além dos 150 nós temos mais 40 milhões de terceiros, Coca-Cola, Nestlé, General Mills, L'Oréal, transferem dinheiro que eles querem fazer e falam assim, olha, eu quero esse dinheiro para investir em educação. Por exemplo, Fundação Lehman, olha, dinheiro aqui para vocês tomarem conta para fazer coisa de educação. Bolsa de valores, falando exemplos reais, tá, gente? Bolsa de valores, toma aqui esse dinheiro para você investir em educação, e aí a gente fraciona nessa conta bancária o que é da Bolsa, o que é da L'Oréal, o que é da Fundação Ford e tudo mais, fazemos as doações e prestamos conta. Olha, com o seu dinheiro nós fizemos isso daí. Ao longo desses 15 anos de existência e 12 de operações, nós doamos mais ou menos 22 milhões de reais para mais de 1.100 iniciativas no Brasil todo. Obrigada, professor. Eu falei para ele que eu já estava me sentindo a Oprah, gente, humildade, passando aqui perto, mas assim, eu vou ler aqui a perguntinha que a Oprah que existe em mim preparou, tá bom?
Professor, tendo a justiça social como bússola, como podemos manter nossa atenção, intenção e engajamento ativo nas questões sociais? Bom, essa pergunta é extremamente importante, Marisa, porque nós estamos vendo um mundo de muita transformação. Eu acompanho a cena política, e quando eu falo cena política, eu não estou falando nada ligado a partido político, eu não sou contra partido político não, tá, gente? Foi uma opção de vida que eu fiz, não ter filiação partidária. Tá? Eu fiz essa opção quando eu estava aqui na rua, eu fui presidente, ali do lado do canto do Rio tem um prédio, parece um negócio assim, mal abandonado, né? Ali é o diretório central dos estudantes da UF, eu fui presidente daquele prédio por 2 anos, 88 até final de 89, e naquele momento, o movimento tinha um celeiro para você entrar nos partidos políticos, né? Mas eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, independente no sentido de que eu assumo a responsabilidade pelos meus BOs, não pelos dos outros. E eu não quero ninguém me dizendo, com base em nenhum tipo de regra, eu tenho que fazer uma coisa que eu não concordo. Isso não quer dizer que eu não cometa erro, mas os meus erros são meus. Tá? Os meus erros são meus. Eu não pego o BO de ninguém. E também não me sinto na obrigação de estar cobertando nada. Tá? E aí isso, né? Essa coisa de você fechar a questão, né? Isso aí me tirou um pouquinho Então eu acompanho a cena política há muito tempo. E aí, voltando à pergunta que você faz, Maísa, nós estamos vendo um momento da cena política e social no mundo, não é no Brasil, bastante preocupante para quem tem preocupações com justiça social. Tá? Porque nesses meus 60 anos de vida e 45 anos de atuação, desde a época de ensino fundamental, eu tinha bolsa de estudos, tá, gente? Uma escola particular, meu pai conseguiu uma bolsa para mim no Colégio de Associação de Servidores Civis do Brasil, que não existe mais, ficava ali ao lado do Shopping Rio Sul, e eu devo muito a ter estudado nessa escola, né? Pelo ambiente que eu tive, pelos professores que eu tive. Tá? Eu sou grato na minha formação à minha mãe, ao meu pai e aos professores que eu tive. Tá? Eu tenho no Facebook, mantenho contato com a minha professora de português da 5ª série, professora Luiz Helena Aragão, minha professora de teologia, professora Marli de Melo, com o marido da Marli, que foi meu professor também, sabe, mantenho contato com eles na pandemia. Fiz contato, a Marli tem filhas, 2 filhas adultas, a professora Heloíse não tem filhos, fiz contato com ela para saber se precisava de alguma coisa na pandemia, que eu fosse ao mercado. Então eu sou muito grato a pai, mãe e professor. Eu acho que são pessoas que inspiram a gente. Porque quando você cresce, você vai para a atividade empresarial, como eu fui, você vai para a atividade política, porque embora eu não seja de partido, eu exerci funções políticas de cargo alto, fui substituto de 2 ministras, né, a Luísa Bairros. Eu era secretário executivo dela, então quando ela viajava, então de férias eu era ministro. Quando a Nilma também, a mesma coisa. Se vocês digitarem depois no Google, Lei Complementar 150, que é a lei complementar que reconheceu os direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas, Fundo de Garantia, Descanso Semanal Remunerado, eu estava ministro à época, a lei é assinada por mim, além dos outros ministros e a presidenta da República à época, que era Dilma. Então, em todos esses lugares, você muitas vezes é confrontado a tomar decisões, e muitas vezes o argumento que as pessoas querem usar para você tomar uma determinada decisão é fazer uma oferta financeira para você. Certo? E aí você rejeita essas coisas a partir dos princípios e dos valores que você aprendeu, que você carrega na sua vida. E eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, com os professores e minhas professoras. Eu não quero tia Marli, né? Ainda chamo ela de tia Marli. Não quero tia Marli, nem tia Luísa, frustradas que o aluninho queridinho dela está fazendo atrapalhada, envolvido com confusão por aí. Né? Então, eu acompanho essa cena política há muito tempo e me preocupa muito a intolerância. Tá? Esse estado de intolerância que nós temos visto no mundo. Essas guerras, essas coisas absurdas, como hoje acontece no território europeu, acontece no Oriente Médio,
né, esse discurso de ódio, essa intolerância. Eu sempre falo, com amigos, a gente tem uma coisa chamada amigos, as pessoas que a gente gosta, né? A Maísa, que eu gosto dela, eu tenho fidelidade, eu posso ter fidelidade à minha amizade com ela. Tá? Fidelidade é uma coisa que a gente tem com quem a gente gosta. Lealdade é o que a gente tem com quem a gente não gosta. A gente muitas vezes confunde fidelidade com lealdade. Tá? Eu não tenho nenhuma preocupação com lealdade com a Marisa, porque na verdade a minha relação com a Marisa está baseada em fidelidade, em afeto. Lealdade eu tenho que ter com quem eu discordo. Sabe, lealdade é você respeitar o direito do outro falar, mesmo divergindo do outro. É você não apunhalar o outro pelas costas. Estou falando no sentido político, econômico. Então, quando eu era presidente do IDC, era candidato ainda, quase perdi a eleição por isso. O Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás agora, que na época era presidente da UDR, União Democrática Ruralista, ele foi convidado a fazer um debate sobre reforma agrária no Teatro da UF, lá na Rua Miguel de Frias, 9. Eu conheço o endereço, que eu invadi muitas vezes a reitoria, sabe? Então, por isso que eu não esqueço o endereço. Então, a campanha eleitoral, numa universidade democrática, o Caiado não fala. Eu falei, gente, olha só, se é uma universidade democrática, todo mundo vai falar. Mas quem é que vai defender o Caiado? Fala, eu vou defender, mas eu vou ser candidato. Eu tudo bem. Você vai perder a eleição. Vou perder a eleição. Agora, eu não vou compactuar com a teoria de que a democracia significa calar a boca de uma pessoa não poder falar. Eu vou deixar ele falar e eu vou discordar dele. Então, lealdade é isso que se tem. Então, hoje, voltando à sua pergunta, se você deixar, eu vou embora. Então, professor, a gente precisa realmente... Eu tenho umas vozes... A gente tem que ter esse sentimento de justiça baseado em lealdade. Eu acho que hoje, se eu tivesse que sintetizar, baseado em tolerância. Exercitar a tolerância, exercitar a empatia, exercitar o respeito. Se nós conseguimos fazer isso, Maísa, a gente consegue vislumbrar esse cenário que você coloca. Senão eu estaria respondendo a sua pergunta sem falar da coisa mais fundamental para ela, que é ter coerência e compromisso com quem a gente pensa diferente. Por isso que eu chamei lá naquela plateia. Podemos encerrar? Professor, muito obrigada por esses belos minutos de troca e fico com essa mensagem desse sentimento de justiça baseado na tolerância. Obrigada. Até seguir a programação. Eu sou, você é, nós somos. Instituto JCA, 20 anos.